Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Bittencourt, sou host aqui do nosso podcast DNA Global e hoje aqui com o meu amigo Ricardo Saavedra, advogado brasileiro, ele que é fundador aí do Brasil Business Center Cologne, na Alemanha, e aceitou aqui gentilmente bater um papo conosco, trazer algumas ideias, falar um pouquinho da sua história empreendedora internacional e também contar aí sobre essa iniciativa na Alemanha que já vem ajudando muitas empresas brasileiras e também empresas alemãs. Não é isso mesmo, Ricardo? Fica à vontade aí. Obrigado, obrigado, Vini. Primeiro, eu agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho aqui da nossa experiência, né, como advogado, também colega, mas também como empresário, né, brasileiro, estando lá na Alemanha já agora 18 anos, né? Salvo engano, acho que tem 2007 que fui para lá, 2007? então já tem bastante tempo aí que eu já vai fazer uns 18 anos É isso ano aí. que vem, né? E então com isso daí eu acho que já tem alguma bagagem para poder Sim. até contar um pouco das histórias, de como que é a jornada, né, de que a gente tem toda de internacionalização de empresas, não só pela facilidade, mas quando a gente fala do lado legal, né, jurídico, né, mas também da experiência como empreendedor, no caso de fundador do próprio Business Center, mas o Business Center como sendo esse hub para ajudar as empresas brasileiras se internacionalizarem via Alemanha. Então, estou aqui aberto aqui para a gente bater um papo aí e Legal, poder trazer informações que forem aí de bacana. relevo. Vamos lá então, e Ricardo, fala assim pra gente nessa história, falou 2007, né? Então, como que iniciou então essa jornada em relação à Alemanha? Como é que Sim, foi a tua formação aqui no Brasil e como que despertou o interesse então de fato se conectar aí com esse país europeu? sim. Olha, como eu vou falar, eu não, dá para perceber que eu não sou alemão, né, típico nem nada, não tenho família alemã, eu sei que estou em Santa Catarina, onde tem uma Sim. grande comunidade, né, de origem alemã, mas não é o meu caso. Eu, na verdade, minha família é do Chile, né, né, eles vieram aí no final da década de 70 para o Brasil, no caso foram para o Rio, onde eu nasci, e embora há 18 anos lá na Alemanha eu não perco sotaque, mas a origem, na verdade, não é nem alemã, é do Chile, mas eu nasci no Brasil, o irmão também nasceu no Brasil, mas a gente estudou na escola alemã, né, na escola Corcovado, no Rio de Janeiro, e daí que surgiu toda essa conexão com a Alemanha. Isso que definiu, vamos falar, até minha vida hoje, não só profissional, pessoal, tudo está muito interligado com a Alemanha, né? Então, logo que eu me formei na escola alemã, eu iniciei até em carreira de engenharia, mas eu saí logo no primeiro semestre, eu vi que era outro desafio, eu estava mais para o lado do direito, então eu fui para a UFRJ, no Rio de Janeiro, me formei. Depois de me formar, tinha já como meta também fazer algo, fazer um mestrado na Alemanha, então isso sempre ficou na minha cabeça, embora eu tenha também começado também trabalhando no funcionalismo público, fui servidor da Justiça Federal no Rio, na parte de execução fiscal. Eu sou tributarista até, vamos falar de especialização, Sim. societário tributarista, mas depois que eu saí, eu entrei também na Justiça para me capitalizar e ir para a Alemanha, porque eu queria fazer essa parte acadêmica. Então eu fui, em 2007, como coloquei, então fui para a Colônia. A Colônia, na parte jurídica, era conhecido por ser, vamos falar, a escola de Colônia de direito tributário, então isso foi a minha conexão primeira com a cidade, vamos falar dessa forma. Eu já conhecia, já tinha viajado antes a turismo, mas nessa vez já para me estabelecer foi com esse objetivo, e dali então, no decorrer dos estudos, né, quando fui fazendo mestrado, eu acabei fazendo estágio no escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia, que era um escritório de pequeno porte, ele justamente estava com o German Desk aberto, né, que uma pessoa tinha saído e eles queriam uma outra pessoa para cuidar, então eu acabei entrando com essa função. É, vamos falar, 90% dos casos eram empresas alemãs que estavam com negócios no Brasil, 10% vamos falar que eram algumas coisas do Brasil, mais consultas, né? E nesse mesmo tempo, isso deve ter sido lá em 2009 que eu iniciei lá. Nesse tempo a gente foi percebendo, eu fui percebendo o German Desk, eu falei, olha, o perfil alemão é diferente porque o perfil alemão ele tem já uma estrutura já toda pronta, né, para empresário alemão. Quando ele vem para o Brasil, ele já tem a estrutura das câmaras de comércio, né, seja de lá do Rio, de São Paulo, aqui de Porto Alegre, fora as outras representações, acho que ele tem em Blumenau. Então a gente tem realmente já, para os alemães, vamos falar, uma super estrutura, né, porque eles já são internacionalizados já há muitos, mais de séculos, né, até dentro do Brasil. Então, a gente percebeu que não existe essa estrutura para as empresas brasileiras na Alemanha, e obviamente pelo idioma, que muitas vezes já é uma dificuldade muito grande, fora todas as outras, de conhecer questões legais, ordenamento, questões básicas, interculturais, né? A gente fala, olha, não basta só ser um escritório de advocacia, não basta só dar consultoria jurídica, porque a gente sabe que os desafios, eles mesmos trazem essa demanda, os desafios são muito maiores, a gente precisa de alguém que a gente possa confiar. Já que não existe uma estrutura, obviamente existe a Apex, mas tem outro tipo de atribuição, mas a gente quer alguém que a gente possa confiar e fazer esse papel, né, da interface para iniciar, né, para tanto iniciar quanto operar, né, E também. e só para até contextualizar o pessoal, comentou da Apex, né? Então a Apex é a nossa agência de promoção, exportação
do governo brasileiro, que acaba, então, incentivando as empresas brasileiras a fazer negócios fora do país. E interessante, então, que no caso, você iniciou lá junto ao escritório de advocacia e trouxe essa visão já inovadora, então, para a própria prestação de serviços, porque lá era, se não me engano, 90% dos negócios eram empresas alemãs vindo para o Brasil e já contando com uma estrutura através das câmaras de comércio, algo mais organizado a fazer negócios aqui. Então, você aí trouxe essa sacada, digamos assim, para dentro de casa lá, de inovar e tentar abrir as portas das empresas para as empresas brasileiras na Alemanha. E sabendo também que não seria só um serviço jurídico, porque de fato, apesar de tributarista, a gente sabe que nos negócios internacionais uma grande influência, grande parte desse desenvolvimento é a questão tributária, mas aí você comentou em relação a outras questões, né? Quais outros serviços assim que são essenciais e que você notou e começou a implementar lá junto ao escritório? Perfeito. A gente vê, além, obviamente, e esse também acho que é uma grande vantagem de ser um advogado, de ter esse conhecimento, que as primeiras perguntas que sempre vêm, né, das consultas, tanto da Alemanha quanto do Brasil, são perguntas de ordem legal, né? Ou seja, como que a gente consegue colocar a empresa em pé nesse país, né? O que a gente tem que observar, onde começa, por onde vai, isso são questões normalmente legais, no sentido de ter uma estrutura que vai dar a base para tudo que vai ser o core business, na verdade, né? Mas você precisa dessa estrutura porque é o alicerce para que isso possa existir de forma legal, né? Parar de pé, né? Exato. Então, essa é a primeira parte, isso já facilitou muito. Mas a gente, como falou, via questões, por exemplo, bom, primeiro, eu preciso de um lugar para ficar, né? Onde a gente vai colocar essa empresa? A gente pode, obviamente, procurar um escritório aqui na Alemanha, fazer um contrato de locação, mas tem que procurar o local, tá? A gente pode fazer isso? Pode, só que, assim como no Brasil, na Alemanha, também tem seus usos comerciais, né? Normalmente, um escritório você vai ter que alugar lá por 2 anos, um contrato de 2 anos, aí a empresa já fica meio, poxa, já é um risco que eu tenho que considerar que isso é muito tempo. Então, a gente falou, olha, a gente precisa também criar uma espécie de estrutura que viabiliza um hub, realmente, como já existem business centers de forma tradicional, mas voltado mais para o público brasileiro, para o empresariado brasileiro. Então foi esse, vamos falar, o primeiro serviço de infraestrutura, que seria você ter lá um escritório, seja físico ou mesmo na forma de virtual office, junto com coworking, com sala de reunião. Então esse cerne sempre existiu e existe até hoje, né, até um pouco maior do que antigamente. A gente tem lá toda a estrutura para que a empresa possa, então, existir de forma oficial, legalmente, cumprir todos os requisitos da lei e estar lá fisicamente, né, porque essa é uma questão até não só alemã, mas europeia. Você não pode simplesmente criar uma empresa também de caixa postal, né, como que acontece em alguns outros lugares no mundo. Já fica aí a primeira dica, então, para o pessoal, que na Alemanha não pode só criar uma empresa ali com caixa postal, precisa ter um endereço físico. Sim. Então, Ricardo, mas assim, precisa ter um escritório. Você precisa ter, não que você já tenha logo de cara que ter pessoal, um escritório com 10 metros quadrados, uma coisa assim, nesse sentido não, mas que já tenha pelo menos o endereço. Obviamente parece que fosse uma caixa postal, mas a ideia é que isso não pode continuar para sempre, né? Então, obviamente, nos primeiros passos que a empresa está se estruturando, é aceitável que você tenha um endereço virtual, né? Você vai ter o direito de uso do coworking, lá você tem uma estação de trabalho para você, caracterizado, então, que você tem lá realmente uma presença, né? Independentemente se você vai ser diretamente o diretor da empresa ou um empregado, mas que isso vai dar a primeira substância, né? Mas eu digo até que não é uma questão só alemã, porque isso tem até aquelas questões dentro da União Europeia, da época lá do Google, da Amazon, onde eles se localizavam, uns queriam para a Irlanda, outros queriam para outros países em função de questões tributárias, e eles acabaram com isso, né? Eles falam, olha, isso não pode criar uma guerra tributária como aqui a gente muitas vezes tem no Brasil, lá eles não querem mais isso, eles deram uma solução, falar, pelo menos a priori, para ter um mínimo de substância no país onde você vai ter a sua empresa. Então, isso para a Alemanha vale também, eles são rigorosos quanto a isso, de você ter que ter um planejamento. De novo, não significa que você tem que logo de cara já ter lá um escritório físico, mas assim, você tem que ter uma estrutura que demonstre que aquela empresa está lá fisicamente, não tem uma substância, e vai ter um plano de crescimento, e naturalmente, obviamente, a empresa se espera que ela, então depois vai precisar de pessoal, vai ter que contratar, mas isso dentro do planejamento normal, né? Então, essa é mais ou menos a ideia do Business Center, é dar o start. Embora o start, eu digo, porque tem empresas que estão lá desde o início ainda com a gente, obviamente já está com uma estrutura maior, mas o Business Center comporta também, é possível, então, você, obviamente, fazer isso na base da demanda, né? Isso que a gente fala, não é necessário também, né, ficar criando custos desnecessários, né, dentro do planejamento que, obviamente, o cliente faz e a gente apoia, a gente verifica qual é a forma mais econômica de agir. Legal. Então, essa parte, vamos falar que é o principal, junto com a parte jurídica no início. Agora, tem outros serviços também, tá? Que não são só, e aí explicar, né? A gente tem uma rede de parceiros que compõem o Business Center. Então, obviamente, a gente não faz tudo diretamente. Então, a gente tem parceiros de contabilidade. A empresa também, obviamente, precisa de um contador, né? Na verdade, lá, um conselheiro jurídico, né? Diria que são os dois melhores amigos aí dos empreendedores. Ah, com certeza. O advogado e o contador. E a nível internacional, então, mais ainda, né? Porque, de toda forma, o que a gente percebe muito dos empreendedores, não só brasileiros, mas de forma geral,
é que eles têm o viés de que, por exemplo, um advogado brasileiro vai entender de toda a regulação, de toda a tributação da Alemanha e também do Brasil, e vai resolver todos os problemas dele, né? Então, na verdade, o comércio e negócios internacionais é muito baseado nessas relações internacionais de parceria, né? Com certeza. E, Ricardo, na tua experiência, você é um cara que é brasileiro, fisicamente presente na Alemanha há muito tempo, né? Consegue viver isso na prática e consegue trazer essa clareza e essa informação para o empreendedor. Então, voltando ali, então, no escritório surgiu essa oportunidade e aí vocês então criaram e desenvolveram, abriram lá então o Business Center, é isso? Mais ou menos, Mais ou menos. mais ou menos, a ideia já existia, né, mas obviamente, assim, a gente falava, não adianta, ou seja, não adianta, né, que isso, assim, a gente é advogado, né, como estratégia seria perfeitamente viável continuar com o escritório, expandir, o outro seria criar uma estrutura, mas ter algum diferencial, né, porque assessores, obviamente, vão existir, existem e são bons trabalhos também na Alemanha, mas a gente queria também criar, porque a gente fez um mapeamento. E até para situar um pouco Colônia, né, que a gente está falando, né? Colônia, ela está perto de Bonn. Bonn era a antiga capital da Alemanha Ocidental, né, porque não, ainda eram divididas, né? E ela está então perto no estado de Nordrhein-Westfalen, né? Que essas palavras em alemão gigantes, né? Então até eles algumas vezes abreviam, né? Então eles colocaram NRW, né? É o nome do estado. A capital de NRW é Düsseldorf, né? Que está aí uma meia hora de trem de Colônia, né? Colônia é a maior cidade desse estado, mais ou menos 1.200.000 pessoas, é a quarta maior cidade da Alemanha, mas essa é mais ou menos essa distância, e uns 20 minutos mais para o sul está Bonn, que eu falei, e existem várias outras cidades meio porte, né? Então, essa região é é o berço da industrialização alemã, né? Que eles chamam lá do rio Reno, que é o maior rio da Europa navegável, e tá a partir do rio Ruhr também, é o berço da industrialização alemã. Então, até hoje, você tem lá uma presença muito forte de indústrias, principalmente de médio porte, grande porte, mas médio porte, nessa região muito forte, e é 20% do PIB da Alemanha, o maior PIB da Alemanha. Obviamente que não é uma distribuição, logo depois já não é que desce automaticamente para 10, né? Depois vem outros estados muito importantes, né? Tem a Bayern, né? Tem a Baviera, tem Hamburgo, tem outros lugares muito importantes, mas assim, essa região tem uma característica especial, que ela é multissetorial, ela não depende só de uma indústria, de uma região de serviço. Depois até a gente pode falar sobre isso, mas então o que a gente viu? A gente viu que já existia uma região com muito potencial, né, como hub para empresas que fossem se estabelecer da Alemanha, do Brasil, né, porque lá eles poderiam atender muitas empresas relevantes, né, eu falei de médias, mas outros nomes que vão ser conhecidos, a Bayer está lá em Leverkusen, que é muito perto, a Henkel, né, que faz a Colaprit, faz outras coisas, tem também, tá, se não me engano, Düsseldorf. Então você tem muitas empresas de renome internacional lá, e como eu falei, aquelas outras que as pessoas não conhecem muito, que na verdade são muito importantes até para o perfil de empresas brasileiras que querem lá se estabelecer. E vendo isso, a gente entrou em contato na época com a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura de Colônia assinou em 2011 uma irmandade entre as cidades de Colônia e Rio de Janeiro, né? O Estado Patronato, que eles chamam lá, que é a irmandade entre as cidades. E, obviamente, quando vem essas irmandades, muitas vezes ou pode ficar no papel, ou pode ser uma coisa cultural, muitas vezes que fica dessa forma, que seria até o caminho natural entre Colônia e o Rio, porque tem os três maiores carnavais disso, né? O maior carnaval do mundo do Rio e o maior carnaval da Europa de Colônia. Mas a gente também, a prefeitura, na época, falou de negócio, queríamos ter uma iniciativa de ordem econômica. Nós temos estratégia de negócios. Não só de relações entre exatamente, cidades. né? Porque eles já viam que já existia desde a Copa do Mundo de 2006 uma grande presença também de brasileiros, a maior presença de brasileiros de forma proporcional, né, no estado. Obviamente Berlim tem mais, mas eu digo proporcionalmente há muitos brasileiros. E eles viam uma possibilidade de angariar negócios dessa forma, para atrair empresas do Brasil, então sendo a única cidade realmente com política desse porte, com essa política de atração de empresa brasileira. Então, para mim, foi vamos falar, o momento certo, no lugar certo, né? A gente falou, olha, a gente tem um projeto, a gente agora tem o apoio que a gente procurava, um apoio institucional de um ente público, mais do que isso, uma prefeitura, né? E o que é isso, legal. E nessa questão desse apoio da prefeitura, Ricardo, o que especificamente eles ofereceram em termos de benefícios, assim, de fato, para a comunidade brasileira que estava interessada em fazer negócio lá? Primeiro papel, acho, de fomento é o interesse, né? Uma coisa, para você ter uma ideia, todas as empresas que a gente leva para a Alemanha, a gente tem agenda com a Secretaria de Fomento da cidade, independentemente do porte, né? Não importa se a empresa é uma startup, ou uma empresa de serviço pequena, ou mesmo uma grande. A gente vai conseguir agenda com eles, porque faz parte do interesse da cidade. Sim. Só de você ser recebido, no sentido não que eles vão receber, te dão fazer um café e nunca mais vai te ver, mas eles abrirem a porta da cidade, sim, é um diferencial para qualquer lugar, né, que você queira se estabelecer. E a gente não está falando de novo, não, a gente vai negociar aqui isenção fiscal, não estou falando desse tipo de coisa, tá? Porque tem questões legais que envolvem outras coisas. E até porque, Ricardo, aproveitando, eu acho muito importante esse fato
do incentivo fiscal, porque a gente também não pode, não é um dos requisitos, mas é um dos pilares aí de negócios internacionais, não vou me basear numa expansão internacional só num benefício fiscal. Porque muita gente que às vezes tem essa visão, né? Ah, não, pô, aqui tem uma melhor, um alívio fiscal mais interessante, então eu vou para esse local. E se isso mudar, né? E se logo não tiver mais esse alívio fiscal, então daí talvez a operação já não faça sentido. Então, uma relação institucional, com acompanhamento, uma presença nesse sentido acaba sendo mais valioso, né? Isso é vamos falar, um papel simbólico, mas também tem papéis concretos, né? Vou dar um outro exemplo. A cidade, lá na Alemanha, por exemplo, questão de visto, né? Seja como próprio empresário, ou seja até para trazer expatriados para tomarem alguma, né, uma posição dentro da empresa. Eles precisam de um visto para entrar, se não tiver na cidade alemã, ou de alguma cidade dentro da União Europeia, né? Precisa ter o visto de trabalho, seja Blue Card ou visto comum, e isso tem que passar obrigatoriamente por cada cidade. Cada prefeitura tem a competência para decidir, ó, a empresa entrou com visto para aquele diretor ou para aquele empregado, isso vai passar pelo departamento estrangeiro daquela cidade, vinculado então à prefeitura. A gente consegue um fast track com a cidade que acelera esses procedimentos, porque muitas vezes assim a dificuldade que a gente tem, independentemente do país, são os processos que envolvem o setor público. Né? Se a gente tem já, vamos falar, e não é nada ilegal, um fast track, eu digo, eles têm uma política de estratégia que a gente consegue, da mesma forma que ser recebido, também ter uma forma de ser atendido nesse tipo de demanda, obviamente facilita a vida não só nossa como advogados ou como prestadores, mas do próprio empresário que dá o start de uma forma mais rápida. Lógico, isso também não vai definir a sua estratégia, mas sabendo que já existe todo um ecossistema favorável ao seu estabelecimento, é um diferencial. Né? O outro exemplo também, dependendo do projeto, e aí sim envolve um pouco mais, embora também não é tão complicado, existem subsídios também. Né? Eles não podem dar, no caso específico da Alemanha, incentivos fiscais, a não ser em determinadas regiões que ainda estão em desenvolvimento, mas essas regiões já estabelecidas, normalmente você não tem as isenções fiscais, mas você tem alguns subsídios, até para as empresas internacionais você tem lá o que eles chamam de Welcome Package, vai depender de apresentar um pequeno projeto, um business plan da empresa e tudo, mas se tiver dentro, vamos falar do interesse regional que eles dizem, né, que, ou seja, que tem um match com a região, você tem um investimento justificado e toda uma estrutura já planejada, você pode conseguir, sem muita dificuldade, um Welcome Package que tem um valor já atualmente uns 3 mil euros, que é praticamente suficiente até para você fazer a primeira estrutura básica, né, de qualquer empresa. Obviamente a gente está falando que com 3 mil euros você vai já operar. Sim, mas eu digo, você já consegue com isso, assim, simbolicamente, como eu falei, e na prática já ter um apoio inicial, e fora projetos, obviamente, quando a gente for falar de projetos de grande monta, aí sim pode ter projetos tutoriais que tenham algum subsídio maior, seja de ordem estadual ou mesmo federal. Isso a gente também tem como correr atrás se for o caso específico. Obviamente isso depende do porte, mas eu digo, até para aquelas pequenas se abrem portas que em geral não vão ser fáceis de serem abertas em qualquer lugar, nem da Alemanha nem em outro lugar da Europa, né? Mas então essas vantagens que a gente tem com a prefeitura e com outros atores, mas principalmente com a prefeitura, a gente conseguiu através dessa parceria desde 2011, que foi então firmada essa irmandade. 2013 então foi fundado o Business Center com base nesse apoio institucional que a gente conta até hoje. E o que eu acho legal também é que é uma via de mão dupla, né? Por isso, quando vem as empresas, a gente tem que ser muito claro com as empresas para fazer uma análise e verificar se existe já a maturidade para que ela possa entrar na fase de internacionalização via Alemanha, né? No sentido, obviamente, né, a gente não vai cortar os sonhos de ninguém, isso não é nosso papel, mas tem que ser realista porque a gente tem que prestar contas também para continuar com esse apoio institucional, né? Não é uma via de mão dupla, a gente tem interesse em continuar com esse trabalho porque eles veem frutos, né? E a gente tem que trazer essas empresas que têm realmente viabilidade. Então, a gente faz todo esse trabalho também, faz essa filtragem para a prefeitura. Nós também acompanhamos a prefeitura quando vem aqui para o Brasil em diversas frentes, quando vão participar de eventos, quando fazer missões, justamente para mostrar também as oportunidades que se abrem no Brasil, e aí relacionado até com o que você falou depois, né? O interesse é fazer essa interface de trazer empresas alemãs também para cá, e fazer também a conexão com o ecossistema local e poder se inserir e também criar empresas aqui subsidiárias e tudo que façam negócios também aqui no Brasil. Então, é realmente o papel do Hub, a gente entende que, se não for nosso core business imediato, mas que faz parte da relação. Né? Exato, de fomento de negócios, até porque a própria prefeitura e o Estado têm interesse em exportar os produtos, os serviços alemães aqui para o Brasil, como também incentivar a abertura de empresas de capital estrangeiro alemão aqui no Brasil, né? E antes da gente falar um pouquinho desse outro lado, digamos assim, do apoio, Ricardo, o que você considera, o pessoal que está acompanhando a gente, assim, mas a minha empresa, será que é para minha empresa ou não? Eu sou da área de serviços, eu sou da área de produtos, o que você vê como mais interessante, até para passar nesse estudo de viabilidade que você estava comentando? Startups, empresas de tecnologia, que área você vê interessante? Empresas mais tradicionais, indústria, empresa de profissionais liberais, talvez. Como que você vê assim, o perfil brasileiro que teria um potencial maior para se instalar por lá?
Olha, potencial acho que tem para todos, né, então até isso se caracteriza, a gente tem atualmente são 15 empresas que continuam sediadas conosco, a gente tem outras empresas que já passaram, mas a gente tem empresas desde o ramo tradicional da indústria, startups, prestadores de serviços, né, muito isso reflete, como eu falei, a própria região, né, ou seja, você vai conseguir, se inserir, obviamente depende da solução, depende do seu serviço e tudo, mas tem uma boa potencialidade, independentemente, assim, não vou falar só vá se for uma solução IT para automobilística, né, não acredito que seja esse o caso. Mas, obviamente, a Alemanha está procurando determinadas soluções, né, e mais do que outras, né, então a gente tem, vamos falar, algumas atividades que estão, não vou falar na moda, né, mas eu digo que realmente porque existe é uma estratégia, inclusive, não é nem regional, é federal, né, da digitalização da indústria, das soluções, de todas as empresas, né, que paralelamente também está com uma dificuldade deles, específica dos alemães, de terem que fazer isso de acordo também com a regulamentação, principalmente da proteção de dados, né, a Alemanha, né, a gente fala da LGPD aqui no Brasil, mas assim, o que deu base foi a regulação europeia, que também veio de base dos alemães, porque eles que são os mais, vamos falar, preocupados com essas Sim. questões, e que isso traz, de certa forma, um freio, né, para você poder inovar, né. Então, o que eu vejo de vantagem para o Brasil é que não se trata nem de questão legal, mas existe uma demanda privada de inovação muito grande, sem grandes recursos públicos por trás, embora existam muitas iniciativas de muito bons resultados da ordem estatal. Eu acho que a iniciativa privada do Brasil já está acostumada a inovar, até por uma necessidade prática, Sim. e já tem soluções que muitas vezes acredito que tem um match muito bom com a indústria, ou com não só a indústria, mas eu digo com todo o mercado alemão, de uma forma geral, e especificamente para determinadas áreas que eles estão ávidos de encontrar soluções. Aí eu posso dar alguns exemplos só, mas falo, a gente está aberto a falar depois com todos que tenham, né, venha, a gente pode falar depois das jornadas de internacionalização, que acho que acho que faz tudo parte, né, dentro de um ciclo, né, mas falando em setores, a gente fala, olha, a parte de energia, hidrogênio verde, por exemplo, a Alemanha, né, desde que estourou a guerra, né, na Ucrânia, a matriz energética alemã era praticamente 80% dependente do gás russo. Isso acabou de uma hora para outra, eles tiveram que acelerar, toque de caixa, o processo deles, que era de trocar essa matriz, né, que era o hidrogênio verde, que era um projeto para, sei lá, 2040, agora está para ontem, na verdade. Então, já estão vindo várias delegações, não só da região de Nova Rhine-Westphalia, mas toda a Alemanha já, no Nordeste do Brasil, mas não só no Nordeste, também para o Sudeste, agora também aqui para o Sul. E isso é uma oportunidade única que se abre para todo esse setor, não só vamos falar do gerador, mas de todos envolvidos nessa cadeia, né? Então, todos que tenham soluções, inovação, ou mesmo geração, como às vezes pode ser, né, alguém que está gerando essa energia, que quer saber como que eu posso transformar isso no futuro para atender, né? Eu não vou precisar só vender minha energia aqui no mercado brasileiro, eu quero vender lá na Alemanha, como que eu faço para me inserir nessa cadeia, né? Obviamente tem suas regulamentações, mas é um processo, então, um mercado em construção ainda, por isso também ainda é interessante que a gente está nessa área. Então, a parte de inovação realmente vai ser sempre uma área que vai ter muito potencial de atendimento lá na Alemanha. E o outro que é natural, que é, vamos falar, o agrobusiness brasileiro sempre vai ser, né, um principal fornecedor do mundo, e isso não vai ser diferente. A Alemanha é o maior consumidor do café brasileiro no mundo. É interessante, mas consumidor do Brasil, comprador, né, e o maior produtor de café processado, né. Então, isso também é uma questão que a gente fala lá, que o desafio que a gente acredita para a parte tradicional, principalmente da agricultura, e acho que a agricultura, de novo, é um setor muito bom para essa região que a gente está, porque ela realiza a Anuga, que é a maior feira de alimentos do mundo, uma vez a cada 2 anos em Colônia. Tem uma edição brasileira em São Paulo, que é a Anuga São Paulo. E o que eu digo com isso? Que acho que já estão participando, os brasileiros já são uma das maiores delegações, salvo engano, vai ser o próximo país parceiro também da Anuga. O que eu digo que um desafio é agregar valor a esses produtos, né? Não só vender, vamos falar, o café verde para ser processado pelos alemães, muitas vezes já trazer esse café. Obviamente tem caso de café específico, tem umas dificuldades, tem que fazer a torrefação lá, mas eu digo, tem outros produtos que você pode também agregar valor, juntando com a tecnologia, juntando com a marca Brasil. A marca Brasil tem um valor soft power absurdo na Alemanha, ou seja, que é positivo, né? A imagem brasileira é positiva na Alemanha em todos os sentidos, né? A gente sabe que tem questões migratórias, mas assim, eu como brasileiro nunca me senti lá de alguma forma preterido, sofri algum tipo de preconceito nem nada. Eu sou casado com um alemão, tenho filhos brasileiros, alemães, então eu vivo isso na pele, né? Ou seja, no sentido que não, pelo menos na nossa região que a gente vive, realmente é muito aberta, muito positiva a recepção brasileira. Então isso pode ajudar também os negócios, até para essas partes mais tradicionais. E fora também, tem tradings, tem outras também que tem sempre potencial. Mas eu digo, tem uma variedade muito grande, só que a gente tem que pensar em ciclos, jornadas, qual o tempo certo de internacionalização, o que tem que me preparar, né? Não, muito bacana. Por isso também da gente fazer essa conversa aqui, né, Ricardo, que já conversamos em off, do pessoal que está nos acompanhando aí, que pode ter a oportunidade de falar diretamente com o Ricardo, pode falar com
conosco aqui da Flow Vista para a gente poder auxiliar vocês a entenderem um pouquinho melhor das oportunidades específicas para o seu modelo de negócios. E evoluindo um pouco, assim, a gente fala de Alemanha, olhando mais para a Europa, né? Como que você vê essa oportunidade da Alemanha, mais especificamente através do Business Center ali em Colônia, para ser uma porta de entrada para os negócios na Europa de forma geral, né? Como é que você vê isso assim, cara? Olha, eu brinco muito, né? Eu falo que existe, obviamente, um caminho natural em forma cultural e de linguagem, que o primeiro país que se pensa na Europa é Portugal, né? Sim. Que é o natural que todos pensam. E eu acredito que existem muitos negócios que têm uma viabilidade através de Portugal, e eu não estou para disputar com Portugal. Acho que Sim. cada país tem suas vantagens e desvantagens. Acho que o que a gente quer é mostrar que existe uma porta de entrada facilitadora da Alemanha, né? O que antigamente não existia, né? Fomos os primeiros e, de novo, o único com esse tipo de apoio. Não só agora da prefeitura, a gente tem apoio do Estado, de outras instituições. Então, o que eu digo assim, Portugal pode ser uma ótima porta de entrada, Holanda, França, Itália. Claro que depende do projeto, do produto, da solução que se quer mostrar. Agora, o que eu digo sempre é que, assim, existem uma série de vantagens através da Alemanha que você, obviamente, não vai conseguir por outros caminhos na Europa, porque vamos tomar só a Alemanha como exemplo. O alemão, a indústria alemã, as empresas alemãs estão acostumadas a lidar com empresas alemãs, ou empresas holandesas, empresas, talvez alguma outra da França, algumas poucas da Escandinávia, lá, da Dinamarca, Suécia, essas coisas. É mais ou menos o mundo deles, né? Então, eles não estão acostumados, por exemplo, principalmente quando a gente fala de inovação, falar, não, eu vou contratar uma solução de inovação de Portugal, da Espanha. Não que essa inovação não seja boa, pode ser a melhor inovação de todas, mas a gente sabe que existem determinados handicaps Culturalmente não tem muita relação. Exatamente, e não tem esse costume, e muitas vezes são até diretrizes que não são completamente infundadas, tá? Porque essa dificuldade que existe para Portugal também existe para o Brasil quando quer se posicionar fora. Isso, minha opinião, é injusto. Mas assim, eu não posso bater cabeça contra a realidade do mercado. Então, se eu chego numa feira e ele me fala, o meu potencial comprador me diz, olha, eu só compro solução alemã ou americana, eu posso explicar para ele que a minha solução está 10 mil passos à frente das duas, né, de alguma outra. Mas assim, ele vai falar, olha, mas eu tenho uma diretriz da minha empresa que eu não vou desrespeitar, porque senão eu vou ter que colocar meu emprego em risco. E apesar de ser uma estratégia, isso ela é pautada numa questão cultural muitas vezes, né, Ricardo? Exato. Então, o que eu digo, a vantagem nossa, e é óbvio que isso também não é automático, tá? Assim, embora não existe uma lei para definir o que é Made in Germany, né? Até, se você me permitir, assim, bem breve, a origem de Made in Germany não está relacionada à qualidade, tá? É diferente, na verdade. Era mais ou menos o que era hoje Made in China, que agora já nem é nem mais tanto, né? Já também não. Mas o que era, eu digo, o Made in China hoje é o que é o Made in Germany antigamente, porque quando veio a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Os ingleses identificavam seus produtos como made in England, né, para mostrar que eles realmente eram de qualidade, e justamente para diferenciar, né, dos alemães que, né, falavam que aquilo é made in Germany, então aquilo é mais ou menos o que seria o equivalente, de novo, nada a ver, mas a história, né, aquilo era made in China naquela época. Então, hoje em dia não existe sequer uma lei para dizer o que é made, não existe sua produção tem que ter tantos por cento de um componente para ser designado. Hoje em dia, até os próprios alemães, eles fabricam, né, no exterior, na China, em qualquer lugar, e eles algumas vezes até têm determinados casos que eles, para não gerar um misleading conduct, né, parte mais legal, até eles colocam design in Germany hoje em dia, né, para não tanto uma questão legal, mas também para questão de não ter uma relação pública que questionar, eles realmente não tinham que falar, olha, realmente não foi, mas a gente está design, né? Sim. Mas eu digo, mas não existe uma legislação que diga, olha, você tem que produzir todo 50% da Alemanha para ser made in Germany. Eu digo, a empresa brasileira que queira se estabelecer na Alemanha e trazer sua solução, ela vai ser uma empresa alemã. Que nenhuma empresa alemã que vem para cá, ela vai ser uma PJ brasileira, vai ter sob a lei, o manto da lei é uma empresa brasileira. Então a mesma coisa vale para a empresa brasileira que se internacionaliza via Alemanha. Ela vai poder participar, por exemplo, de feiras internacionais dentro do pavilhão Made in Germany. Ela vai participar de eventos dentro da delegação alemã. Então ela vai se apresentar como empresa alemã. Mas isso acontece, inclusive, com nossos clientes. Então eu digo, uma vantagem quase que instantânea é que você consegue muitas vezes vencer esse preconceito infundado, né? Porque é infundado, a solução muitas vezes, como eu falei, é melhor do que a própria que já está no mercado alemão ou americano. Sim. Mas já consegue ir nesse tipo de negociação falando, não, nossa empresa é uma empresa que tem base na Alemanha, independentemente se a indústria está no Brasil, está sendo mais produzida no Brasil e tudo, ela consegue usar não vou nem artifício, essa possibilidade de forma imediata. Claro que você não vai sustentar isso se a solução não for de qualidade, porque no final das contas o cliente vai identificar se no final das contas faz sentido ou não. Mas eu digo isso e outras questões, né, apoio para essas próprias feiras, você consegue muitas vezes ter o apoio, a PEX também apoia muito, mas eu digo, obviamente os recursos da Europa e da Alemanha especificamente são muito
extensos, então algumas vezes tem muito mais facilidade com recursos alemães participar de feiras, alguns outros países que talvez a Apex ainda não tenha uma representação e te interessa, você pode fazer então através da sua representação alemã. E a gente pode falar de vários outros aqui aspectos, acesso a crédito, linhas de crédito a juros mais baixos. De novo, eu também falo sempre com um pouco de cuidado, não falo, vem com a empresa, isso de amanhã o banco já vai te liberar juros com 1% ao mês, não é assim, não é assim. 1%, 3% ao ano, não vai ser assim. Juros de 3% ao ano na Alemanha, né, pessoal, a gente, talvez aqui no Brasil, sei lá, vamos considerar aí 1% ao mês, 0,9%, 1,2%, mas a gente está falando na Alemanha de 3%, então, ao ano. Uma estratégia que pode fazer bastante sentido, né, até porque é uma modalidade de financiamento através de dívida, né, o que, inclusive, no nosso mercado aqui de tecnologia e inovação está sendo uma estratégia mais bem aceita nos últimos anos em relação a simplesmente ceder participação societária para um investidor, para um novo sócio. E é legal porque, assim, falando um pouco da questão jurídica, você comentou, me lembrou muito aquela situação da filial e da subsidiária. Então, nesse caso, uma filial na Alemanha seria uma extensão da empresa brasileira, mas não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma subsidiária, de fato, uma empresa alemã de capital estrangeiro, porque os sócios seriam brasileiros, mas é uma empresa 100% alemã. E isso, na verdade, muda o jogo, é uma outra estrutura que vai nos viabilizar eventualmente a ter acesso a esses benefícios. Né? Isso eu até falando com o advogado, é juridiquês, você está falando, filial, subsidiária, para mim é coisa, vou estar atuando lá, por qual a diferença? Não, existe uma grande diferença realmente, né? Se você for como filial, e da mesma forma com o alemão que vem para, né, até por ali é quase impossível, né, o cara veio como filial para cá, quase não existe, porque não faz sentido. Agora, de lá também, não que não seja possível legalmente, mas não faz sentido. Não faz sentido porque você não vai ter nenhuma das vantagens que eu estou te dando, você vai ter, porque você vai ser, como eu falo, você não tem independência, você é parte da tua estrutura, seu CNPJ brasileiro está abrindo uma filial, em vez de você abrir, estando aqui em Florianópolis, vai abrir em São Paulo, agora vai abrir em Colônia, então você vai abrir um CNPJ lá, né, um final diferente, só que obviamente de acordo com as regras alemãs, mas eles vão te considerar filial da sua empresa de sede do Brasil, então eles vão te tratar assim, você vai pegar todas as desvantagens de ter que ter uma operação, porque obviamente vai ter você vai ter que se adaptar, vai ter todo um trabalho para isso, todas aquelas vantagens que a gente queria te passar, que a gente está falando, você não é uma empresa alemã, porque você não foi constituída de acordo com as leis alemãs. E já fica mais uma dica valiosa aí, pessoal, de atuação nos negócios internacionais, porque de fato é isso, né? O pessoal muitas vezes chega e fala, não, mas qual é a diferença? Eu quero abrir uma filial. Não, na verdade a gente vai por essa questão da subsidiária, que é diferente por conta de não ser uma extensão, ser uma empresa nova, e aqui no Brasil, inclusive, filiais, a gente precisa de autorização do governo federal para poder abrir a filial, então a gente tem toda uma jornada que não faz sentido, né? Mas, legal, Ricardo, vamos evoluir um pouquinho mais nessa nossa conversa aí, até para você falar um pouquinho mais, disse que mora na Alemanha e tudo, agora a gente está aqui em Florianópolis, né, trocando essa ideia, e você participou aí do Startup Summit, né, cerca de 2 a 3 semanas atrás, a gente teve um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo aqui no Brasil. Queria que você comentasse também com o pessoal um pouco sobre as suas impressões do evento, como é que ficou a questão, talvez, de algumas parcerias alinhadas com ecossistemas, ou alguma prefeitura, ou governos locais aqui do Brasil, para a gente falar um pouco também desse outro lado da moeda, né, de trazer as empresas alemãs aqui para o Brasil, e para entender um pouco dessa tua visão e da experiência de participar do nosso evento aqui no Brasil. Bom, essa foi, na verdade, a minha segunda participação no Startup Summit. Ano passado eu vim, até para celebrar, porque até dentro dessas questões, né, dos 10 anos que a gente comemorou ano passado, né, agora vai estar para o 11 que é o número cabalístico de Colônia, né, lá, o dia oficial de abertura do Carnaval em Colônia é o dia 11 de novembro, às 11h11 da manhã. É? Tá, depois... E aí o dia day off. O day off, assim, não oficial, mas é o day off na prática, você vai em qualquer lugar, tá todo mundo fantasiado na rua, assim, é uma festa mesmo, aí depois retoma no Carnaval normal que a gente tem no Brasil. E é todo ano? É todo ano, 11/11, né, a abertura oficial, depois disso tem que eles chamam os carnavais dos clubes dentro, aí são internos, né, porque é inverno, bem inverno rigoroso, mas, né, assim, Colônia também é uma vantagem em relação ao resto da Alemanha, que não é tão frio contra Berlim e Munique, mas a gente pode falar isso depois. Mas o que eu quero dizer com isso é que, voltando agora, essa questão dos 11 anos que a gente está fazendo agora, porque a gente teve durante todos esses 11 anos um apoio da prefeitura e também de outras instituições, e fazendo também, celebrando muitas parcerias dentro da Alemanha também e dentro do Brasil, né, como a gente parceria com São Paulo, com o Invest São Paulo, com o Rio de Janeiro, também teve o primeiro escritório internacional da Fundação Getúlio Vargas, é fruto desse trabalho, não do Business Center, não quero levar tudo para a gente, mas é um fruto de toda essa rede que trouxe o primeiro escritório internacional da Fundação Getúlio Vargas para a Colônia, primeiro de todos, abriram depois em Berlim e tudo, mas
é um orgulho, vamos falar, dentro desse trabalho, poder ver que instituições assim, muito conhecidas estão lá, e fora várias outras empresas que se localizam nessa região de grande porte, que se eu falar aqui todo mundo vai conhecer, e acho que aqui mais ainda a VEG, né, que está lá perto de Colônia, tá do lado, não é exatamente Colônia, mas eu falo Colônia e região, né, porque é uma cidade satélite que abre lá. Mas eu digo, a gente teve muitos contatos, ao invés de São Paulo, Minas Gerais, também com o governo de Minas, também com Rio de Janeiro, mas o melhor, eu digo, agora não sei nem se eu posso falar o melhor no sentido, porque eu não quero dizer que os outros não são tão bons, mas eu quer dizer, o que está avançando mais rápido é com Santa Catarina, em função até de um estudo que a gente fez de matching entre as regiões, né? A gente viu que existe entre a nossa região e a região de Santa Catarina uma complementaridade de soluções, serviços, indústria muito boa, no sentido das soluções que estão sendo oferecidas, da parte de tecnologia, biotecnologia, sustentabilidade, smart cities. Eu posso passar uma lista gigante depois que colocar quem tiver interesse em saber um pouco mais da nossa região. Lá na Alemanha, realmente são muitas oportunidades, especificamente para Santa Catarina. Então, desde ano passado, num dos eventos que a gente estava acompanhando aquela missão de Colônia, a gente foi participar do Web Summit no Rio, antes, né, em abril. Fizemos o primeiro contato na Web Summit do ano passado, com o Henrique Bilbao, que era o vice-presidente de internacionalização da CAT, da Associação de Tecnologia aqui de Santa Catarina. Perfeito, deixar aqui o nosso abraço, nosso amigo Henrique Bilbao, aí, grande parceiro, estivemos juntos no Canadá ano passado, aqui também no Startup Summit, o Bilbao esteve presente, então parceiro nosso também de jornada internacional. E assim, foi uma sorte dos destinos ter encontrado o Henrique lá, porque acho que ele falou, a gente está procurando também um parceiro na Alemanha, a gente estava querendo justamente ter uma porta para entrar para Santa Catarina para mostrar, né? Então foi mais ou menos quase que uma intervenção divina que eu falo. E eu agradeço também por demais, porque assim, a gente vê, né, e até falando do Canadá, que é um trabalho excepcional, que acho que é o primeiro trabalho assim que já está mais maduro, né? Mas a gente se espelha muito nisso, porque a gente vê muito o que nós queremos também atingir, ou até ficar mais ou menos, até triangular, isso também é outra questão, entre Canadá, Alemanha, Brasil, acho que tem um potencial enorme em Santa Catarina. E o que eu queria dizer, então, ano passado, quando a gente fez essa parceria, né, a gente assinou, na verdade, no Startup Summit do ano passado, porque aí a gente estava com a delegação toda, eu voltei no ano passado, em agosto, e assinamos. A gente apresentou, inclusive, no stand da CAT, essa parceria. E esse ano a gente voltou em abril, já com a delegação também de Colônia, para visitar. Né? Eles conheceram, eu já conhecia, né? Eu já não falei, minha base hoje também aqui, eu tenho casa também aqui para morar, que quando estou aqui no Brasil, minha base é Florianópolis. Então, eu trouxe essa missão em abril para que eles conhecessem também ao vivo e fizessem as visitações. Fomos para a CAT, fomos muito bem recebidos também para outras instituições, também trabalho com... E a CAT, né, pessoal, a CAT é a nossa Associação Catarinense de Tecnologia, uma das instituições aqui mais envolvidas justamente nessa relação de associativismo de empresas de tecnologia e inovação, e já há alguns anos com bastante foco nessa jornada internacional, né? Por isso que também veio esse fomento de... Eu digo que a vanguarda da internacionalização está aqui. Santa Catarina, para mim, vendo tudo, e de novo, sem querer preterir nada, são trabalhos excelentes que são feitos em todas as esferas, federal, estaduais, mas assim, que a gente identificou que Santa Catarina está na vanguarda da internacionalização, com não só a questão prática, acadêmica, ou seja, tem lançamento de livros sobre internacionalização, inovação, tudo isso vai muito ao encontro do tipo de trabalho também muito similar que é feito na Alemanha, Estados Unidos. Eu acho que isso realmente é algo que só pode ser enaltecido, né? E isso também é algo que nos trouxe para cá para focar também nesse trabalho. Então, obviamente, a gente participa do Web Summit no Rio, porque é uma questão também até política de lá, por causa da parceria que eu falei. No Rio de Janeiro e Colônia ainda tem essa parceria de irmandade, mas de negócios sabem que aqui as coisas acontecem até de forma mais rápida, até pelo perfil das empresas. Como eu falei, a maior empresa está de origem catarinense, lá que é VEG. Então, existe todo um trabalho que está sendo feito já há muitos anos e que foi coroado, vamos falar, com essa celebração que agora completou um ano. Eu estive agora nesse último no Startup Summit, inclusive a convite, né, de você, junto com o Sebrae. Foi uma ótima participação, ficamos muito bem recebidos, foi uma repercussão excelente, né? A gente conversou, fez reunião lá com a Prefeitura de Colônia, a gente ficou impressionado pelo número de startups participantes, o nível também das soluções, nível, assim, coisas que falando com os representantes de Colônia, eles ficaram assustados, impressionados com o nível, porque eles participam, obviamente, de outros foros, né? Em Londres, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. A minha intenção é trazê-los não só para o Web Summit, para o Startup Summit também, né? Tentar cada vez aumentar esse intercâmbio, trazer delegações maiores e tudo. Então, a experiência, eu digo, assim, caminhando por essa trilha, né? Acho que, ou seja, nem sou eu que estou pegando o bonde andando, né? Mas eu vendo isso como está acontecendo,
é só elogios, assim, acho que é um caminho que vai levar muitas empresas de Santa Catarina ainda nesse caminho da internacionalização, nessa jornada, assim, de novo, existe todo um caminho a ser percorrido, mas está super bem trilhado, né? Tem uns trilhos já colocados de uma forma sensacional, e o lado contrário, para atrair cada vez mais investimentos alemães para cá, tem função da questão cultural também, né? O berço da colonização alemã está aqui em Santa Catarina, né? Dos colonos alemães que vieram mais de 200 anos. Então, faz sentido rejuntá-los, reconectá-los, porque a facilidade também nessa parte intercultural é ótima, assim, realmente só elogio. Não, é muito legal mesmo. De fato, a gente teve esse pedido, a convite do Sebrae, né, que gentilmente trouxe aí o Ricardo para participar do evento. Então, sem dúvida, a gente tem boas expectativas em relação agora à movimentação de negócios e parcerias para o próximo ano. Ricardo, assim, caminhando já aqui para o final da nossa conversa, eu queria aproveitar o momento para você, quem sabe, o que você considera, ou passar para o pessoal que está nos acompanhando, assim, o que ele precisaria olhar para dentro da empresa dele, para ter talvez o mínimo de condições. Será que é o tamanho de mercado já no Brasil? Será que é o número de funcionários? Será que é o mindset internacional? Será que é olhar para uma solução muito diferente? Ou é ter um time muito engajado para que possa considerar essa expansão internacional e principalmente para a Alemanha, assim, dar algumas dicas aí que depois o pessoal pode também nos perguntar aí nos comentários. Eu acho que, e aí a gente vai voltar então para a questão da jornada, né? Eu acho que é tudo uma questão, obviamente, são diversos fatores, eu não tenho como dar uma receita de bolo aqui, senão todos conseguiriam segui-las, aplicá-las e todos teriam sucesso, seria ótimo, eu faria questão de escrever junto aqui com os colegas todos isso. Mas eu digo, obviamente, tem que ter todas essas questões que você colocou, engajamento, equipe, solução, obviamente solução, produto, serviço, vai ser, né, no final das contas, que vai definir, porque tem que entrar, atender, né, uma demanda, né, do seu cliente, seja na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, né. Mas o que eu acho que, qual é a diferença que isso, até comparando, depois de tanto tempo morando na Alemanha e vendo até o perfil, né, porque eu acho o seguinte, as grandes empresas, corporações, multinacionais, né, como a gente tem lá também, não só a WEG, né, a gente tem a Tramontina naquela região, a gente tem a Stefanini também tem um escritório na Alemanha, em Colônia, o Pargatas tem lá um escritório comercial em Düsseldorf, tem o grupo Freisli lá perto de Aachen, né, do grupo Rondon. Então você tem, esses grupos já têm estrutura, já têm facilidade em percorrer esse caminho, porque são grupos que têm uma vitalidade para fazê-lo, né, como todas as outras multinacionais de todo mundo. O desafio maior que eu acho que sejam startups ou sejam também empresas tradicionais, mas que sejam... Exato, né? Claro, microempresa, eu digo que dependendo, tem que ser realmente alguma coisa uma solução, um serviço, algo muito diferente, que tem uma diferença muito grande, porque você, obviamente, nessa fase ainda tem que validar, tem que se transformar ainda numa média empresa, uma coisa assim. Mas não que isso daí também não já viabilize, muita gente tem clientes que começaram até pela Alemanha para depois voltar para o Brasil, dependendo da solução. O papo, né, aqui é bem isso, né, Ricardo? Se a gente vai falar sobre isso, dá para ficar uma tarde inteira falando sobre essa questão. E é justamente isso, porque eu acho que acaba resumindo, se eu puder contribuir, é a questão do mindset, muitas vezes, porque o brasileiro, especificamente, pode pensar que ele primeiro precisa dominar todo o mercado brasileiro, todo o país, que é um país muito grande, para depois olhar para a Alemanha. Mas esse caso que você acabou de trazer é totalmente ao contrário. O cara meio talvez validou no Brasil a solução dele, mas investiu mais na Alemanha para agora voltar e explorar o mercado aqui no Brasil. Então, isso está roubando as palavras do ex-secretário de Economia de Colônia, que foi um dos grandes apoiadores dessa iniciativa, que era o Mikhail Yusupovich, ele que vamos falar, deu muito apoio isso no início. Ele falava isso, né? Ele falava, olha, o Brasil tem tanto, porque ele já tinha viajado, conhecia tanto potencial, as empresas são tão boas, né? Porque vocês só olham para o Brasil, vocês têm um potencial global enorme, mas vocês têm que ter coragem, né? Tem que ter preparação e planejamento, mas tendo isso, obviamente, capital, essas coisas, tudo isso faz parte, mas digo, tendo mindset, como você falou, né? Essa questão, né? Você incorporar isso, os negócios internacionais, as empresas, vão falar alemãs e americanas, que eu queria voltar, elas já nascem com um plano de internacionalização. Sim. Faz parte, porque hoje em dia as soluções são internacionais praticamente. Claro, tem umas outras que vão procurar mais um mercado específico, uma área específica, que vai ter uma necessidade de adaptação maior. Mas eu digo, sim, o plano está lá. Pode ser que seu plano da sua solução comece já imediato, pode ser que seja um passo dentro do planejamento, mas assim, não há como iniciar sem um planejamento de internacionalização. Isso é o mindset. E eu acho que para isso, saber também onde estão as oportunidades é essencial, porque eu falo, de novo, vocês querem conhecer o que é na Alemanha, vão estar convido para que falem conosco as oportunidades, mas assim, pode ser que seja Estados Unidos, pode ser Canadá, pode ser
Hong Kong, pode ser qualquer lugar que talvez seja o caminho inicial que faça mais sentido, mas saber que já existe uma rede de pessoas que pensam, que contribuem, que têm estrutura, que oferecem as soluções. Cara, eu acho que em alguns anos o Brasil ainda está muito atrás, porque eu falo o seguinte, as empresas alemãs, eu acho que de médio porte, pequeno médio porte, já tem mais de 70%, 80% do grau de internacionalização, né? Desde o primeiro contato com uma simples exportação, mas eu digo até com presença internacional. Claro que para o alemão é muito mais fácil, né? Você vai abrir na França, na esquina, né? Mas ainda assim eles já nascem com isso, até porque eles precisam de mercado, né? O mercado alemão não é suficiente para tudo isso, né? A Alemanha depende de exportação. Acho que o Brasil ainda está engatinhando, assim, engatinhando não digo, mas já engatinhando, mas está começando a caminhar, né? Tomar os primeiros passos na direção de pensar a internacionalização como estratégia, um mindset, para que então ela possa ter esse sucesso, seja, né, através da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, qualquer outro lugar, e eu acho que tem um potencial. E aqui é onde a gente está ainda mais, porque eu acho que já está naquela fase já converso com muitas empresas, eu vejo que muitas empresas já estão naquele grau de maturidade, talvez falte ainda um pouco de mindset, né, de ter aquela coragem, de falar, pô, será que vai ser, será que não vai? Mas não tenho dúvida que fazendo isso, conversando, mostrando para as pessoas que existem essa possibilidade, para os empresários, né, que existem essas portas ainda a ser abertas, vai ter um ótimo caminho pela frente. De fato, cara, então é muito isso. Eu percebo o benchmarking internacional, as missões internacionais como um baita pilar aí dos negócios internacionais, né? Traz uma visão diferente para dentro de casa, começa a construir a cultura do time voltado, olhando um pouco para o mercado de fora, ajuda a atrair e reter talentos, porque a pessoa vai, não, eu quero trabalhar naquela empresa, eles já estão olhando para a Alemanha, os caras já viajaram para lá, eu quero, pô, talvez eventualmente trabalhar com negócios internacionais. Então, é uma construção, e não esperar que alguém bata na nossa porta, eventualmente se receber um e-mail, né, Ricardo, lá de alguém da Alemanha para querer comprar a minha solução aqui do Brasil, talvez isso demore muito tempo e não é de fato uma estratégia, né? Então, pessoal, eu deixo aqui o meu agradecimento por vocês nos acompanharem até agora e queria que o Ricardo deixasse uma mensagem final, então, para a turma que está nos acompanhando e logo mais a gente já termina aqui o nosso papo. Olha, eu vou só convidá-los, então, a conhecer a Alemanha, ver as oportunidades que a gente tem, né, nessa região. Eu digo o seguinte, não tenham medo da Alemanha, tá? Eu sei que o idioma, talvez a cultura, né, aquela cultura do alemão sisudo, isso possa assustar um pouco. O que eu posso falar até, né, promovendo a região que eu represento, né, eu digo que hoje em dia eu sou carioca de nascimento, coloniense de naturalização e até catarinense hoje até de opção. Sim. Mas o que eu digo assim, o coloniense, aquela região, ela não é tão sisuda quanto o resto da Alemanha, não é tão tradicional, ela é uma região muito cosmopolita, né, é uma das regiões que tem mais estrangeiros, ou como minhas filhas que nasceram de uma relação de pessoas que têm filhos, vão falar de um lado alemão e outro de estrangeiro, então é um ótimo lugar, não só para fazer negócios, mas um ótimo lugar de qualidade de vida também, né? Os custos ainda são altos, não vou negar, mas comparados a Paris, Londres, grandes centros, ainda é um custo bem menor. Então isso traz muitas vantagens para aquelas empresas que estão pensando dos dois lados, não só, obviamente, que é o principal, é o business em si, mas também quando vai expatriar ou vai ter alguém lá que queira viver na Alemanha, não precisa ter medo por isso. Né? A gente consegue também, a gente fornece dentro do Business Center apoio também até para a própria o estabelecimento familiar, para que as pessoas, onde eu vou colocar meu filho para estudar, o que ele vai fazer. Meus filhos têm aula de português uma vez por semana, fornecido de forma gratuita pela prefeitura. Né? Essas pessoas não sabem, mas também tem essas possibilidades, tem muitas coisas. Tem português na Alemanha, né? Tem. Ensinado. Não pense que falando português ninguém vai se entender, principalmente colônia. É bem capaz que vai surgir alguém que vai, você fala português, isso acontece muito. Mas o que eu quero dizer até para o empresariado mais, é que tem muita oportunidade, é uma questão de planejamento, né? A Alemanha é a locomotiva da Europa, vai continuar sendo, se escuta muito, está estagnado, mas eu escuto isso já há 20 anos e continua, eu digo, até estagnado, a Alemanha saiu do 4º para o 3º lugar nos maiores PIBs do mundo, né? Eu digo, sim, mas é o que o Japão desceu né? Não foi que a Alemanha aumentou. Tá, mas continua, é relativo a essas questões de crescimento, tudo, assim. A sociedade alemã ainda é uma sociedade super democrática, no sentido que não tem o risco de uma insegurança jurídica, alguma coisa, não vai cumprir mais, não. Aquilo, eu digo, para acontecer alguma coisa na Alemanha, é porque antes já vai ter desmoronado muitos outros países ao redor. Aí a gente não quer que desmorone ninguém, na verdade, mas eu digo, é o cerne, né? A gente está falando de dentro da Europa, é a principal economia. Então, aqueles que procuram principalmente mercado, clientes, até inovação, parcerias, né? Porque isso também, muitas vezes, parceria internacional, não é só a venda ou a própria reputação da sociedade, é inovação dentro da empresa, né? Fazer parcerias, isso é muito comum na Alemanha, fazer parcerias com universidades, institutos de pesquisa para validar soluções que estão sendo testadas. Eu acho que há um enorme, um mar de oportunidades que a gente fala, ou a gente fala até para startups, é uma selva de oportunidades que existem lá na Alemanha, é saber trilhar e a gente está lá disponível justamente para trilhar com vocês. Eu acho que sempre que for possível,
de trazer informações da Alemanha, a gente vai fazer questão nas nossas redes, né, e vocês, se quiserem também falar conosco, né, a gente vai deixar todos os contatos para vocês continuarem falando. E eu espero bater mais papo para falar mais da Alemanha, internacionalização. Acho que ainda tem muita coisa aí que eu não quero falar mais, porque eu já falo sempre muito. Não, mas é isso aí. Eu acho que a ideia é justamente trazer essa curiosidade para o pessoal, né? Então é isso, né, turma? Que aula aqui sobre empreendedorismo, inovação no mercado alemão e Europa como um todo. Agradecer a presença aqui do Ricardo, ele que é advogado brasileiro, já é radicado na Alemanha há muitos anos, fundador aí do Brasil Business Center em Cologne. E, pessoal, alguma dúvida, algum comentário interessante, pode deixar sua pergunta aí nos comentários que a gente vai passar aí o contato direto para o Ricardo. E nos vemos em breve, então, meu amigo. Obrigado. Obrigado pelo seu convite de novo.